Pessoal do nono ano, como é que tá aí? Tranquilo? Então, hoje um esqueminha diferente de aula. A gente vai corrigir os exercícios da lista do dia 8/4, da última quinta-feira. Espero que, apesar dessa forma diferente da nossa videoaula, espero que vocês consigam entender e sanar as dúvidas que vocês tenham tido nessa lista. Começando pela questão 1, que está na tela aí para vocês, e eu vou ler. Pediu para a gente escrever a forma reduzida das equações do segundo grau, representadas pelas situações a seguir. A área de um quadrado de lado 3x mais 2 é igual a 18 centímetros quadrados. Seguinte, então, vamos tentar pensar nessa letra A primeiro. Como é que a gente vai escrever uma equação do segundo grau na forma reduzida? Ou seja, se é forma reduzida, ó, forma reduzida, ou forma geral, né? A gente pode lembrar que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É alguma coisa desse tipo aqui que a gente tem que achar. Combinado? Não pediu para resolver, pediu apenas para a gente chegar nessa forma reduzida. Então, está falando o seguinte, a área de um quadrado de lado. Então, o lado do quadrado é 3x mais 2. E a sua área é 18 centímetros quadrados. Seguinte, área de quadrado é a mesma coisa de L vezes L, é o lado vezes o lado, que por sua vez é a mesma coisa de L ao quadrado, não é isso? Então, se eu tenho um quadrado que o lado dele é 3x mais 2, se eu vou calcular a área desse quadrado, é justamente eu fazer 3x mais 2 vezes 3x mais 2. Isso daqui, se eu quisesse colocar, eu poderia colocar também 3x mais 2 ao quadrado, certo? Isso daqui é igual a 18, que é a nossa área. Então, basicamente, a número 1 é essa. A gente vai desenvolver essa equação aqui agora. Olha só, isso daqui, nós temos aquele clássico caso de quadrado. Opa, deixa eu escrever melhor isso daqui. Eu tenho um quadrado de uma soma. Eu tenho uma soma elevada ao quadrado. É isso que está acontecendo aqui. Imagina que o nosso 3x é A e o nosso 2 é B. Se a gente for aplicar esse produto notável que a gente viu extensamente ano passado, seria o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Substituindo essa galerinha, substituindo aqui na nossa conta o número 3x por A e o número 2 por B, vai ser o seguinte, olha, o quadrado do primeiro vai ser 3x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo número mais o quadrado do segundo, igual a 18. Estou passando um pouco rápido aqui, porque a gente já viu isso várias vezes. Vamos ganhar um tempinho e aí a gente passa para as próximas. Ó, 3x ao quadrado vai ser, olha, 3 elevado a 2, que é 9, e x ao quadrado, x ao quadrado. Lembrando que quando você está elevando uma multiplicação, você eleva os dois fatores, ok? Mais, aqui dá para a gente fazer essa continha bem simples, ó. 2 vezes 3 vezes 2, 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 2 é 12. E a nossa letra só repete. Lembrando que é número com número, letra com letra. Eu tenho 3 números multiplicando e essa letra está sozinha, não tem nenhuma multiplicação para a gente efetuar com ela. Mais 2 elevado ao quadrado, 2 elevado a 2 é 4. Isso é igual a 18. Beleza, a gente já caminhou bastante, mas ainda não terminamos. A gente tem que chegar na forma reduzida, ok? Ou seja, eu tenho que igualar isso daqui a zero. Para igualar a zero, esse 18 tem que sair daqui. Então é menos 18 desse lado, menos 18 desse. Lembrando que é uma equação, a gente faz as coisas dos dois lados, não é? Então, tirando menos 18 daqui, eu vou ter que tirar daqui também, ou subtrair menos 18 dos dois lados, e eu tenho esse 4 aqui para trabalhar. 4 menos 18, a gente pode reescrever isso daqui como 9x ao quadrado mais 12x. 4 menos 18, ou menos 18 mais 4, você pode pensar da forma que quiser. Isso daqui vai dar menos 14, que é igual a zero. Fechou? Essa é a resposta da nossa letra A, da primeira questão. Combinado? Espero que tenham entendido. Vamos para a letra B. Na letra B, olha como é que vai ser bem mais fácil.
O quadrado de um número x menos 8 é igual a 7. Então, se está falando o quadrado de um número x, é muito simples, é x ao quadrado. E aí falou, um quadrado de um número x é menos 8. Isso daqui é igual a 7. Lembrando que a gente tem que chegar na forma reduzida. Então, é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. Não pode se esquecer disso aqui não, tá, gente? Não esqueçam mesmo. Então, o que acontece? Aqui nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Temos que tentar chegar nessa forma. Mesmo que esteja faltando o b ou c. O a, lembrando, não pode ser 0, né? Então, olha, aqui para fechar, o que está faltando é só eu igualar a 0, porque já está praticamente pronta. Então, aqui ó, é menos 7 de um lado, menos 7 do outro, para a gente conseguir igualar, certo? Menos 8 menos 7, já pode fazer essa conta de uma vez, é menos 15. Então, x ao quadrado menos 15 igual a 0. Fechou. Lembrando que não pede para resolver, é só chegar nessa forma final. E agora a nossa letra C, para fechar, lendo com vocês, um número x menos 15 é igual ao quadrado de x. Ok. Um número x menos 15 é igual ao quadrado de x. O que é o quadrado de x? É x ao quadrado. Então, literalmente, a gente só está escrevendo, a gente está escrevendo o texto, né? O texto está bem claro para a gente escrever. Então, aqui, para fechar, você pode escolher, ou você passa esse camarada para cá, para ficar, né, igualado a 0, ou você passa todo mundo que está aqui desse lado esquerdo para o lado direito. Eu acho pior, eu acho melhor se a gente fizer esse inverso. Eu vou tirar o x2 daqui, e se eu estou fazendo menos x2 de um lado, eu faço menos x2, ou x ao quadrado, do outro também. Então, aqui, reescrevendo, já deixando nessa forma aqui, bem organizada, é menos x2 em primeiro lugar. O x está com sinal positivo, então é mais x menos 15, que é igual a, aqui está sobrando nada, é 0. Fechou? Valeu, moçada. Espero que tenham entendido. Espero que todo mundo tenha compreendido aí essa primeira questão. Vamos para a número 2. Pessoal, questão número 2, vamos lá. Aqui pede para a gente escrever isso na forma reduzida e, logo após isso, achar a solução. Vocês vão até se perguntar, porque na letra A está bem simples, né? Na verdade, a gente poderia muito bem aqui já chegar e resolver, né, essa questão do jeito que ela tá, né? Porque, na verdade, é justamente assim que a gente faz. Mas, como pedi no exercício, vamos primeiro fazer essa continha aqui, escrever lá na forma reduzida para logo depois chegar na solução. Vocês vão ver que a gente vai voltar para cá, mas não tem problema. Vamos só aplicar aqui o conceito aqui de distributividade, certo? É x vezes x, que é x ao quadrado, mais x vezes 2, ou 2 vezes x, que é 2x, que é igual a 0. Agora sim, ela está na sua forma reduzida, né? Só que a gente pode resolver a partir daqui. Por quê? Quando a gente tem esse formato aqui de equação, que é ax ao quadrado mais bx igual a 0, a gente pode fazer justamente isso daqui, a gente pode resolver ela a partir disso. Então, olha, voltando para cá, x que multiplica x mais 2 igual a 0, colocando o x em evidência, a gente percebe que o x aqui é igual a 0, ou a gente pode ter também x mais 2 igual a 0. X mais 2 igual a 0, resolvendo essa continha, olha, que número que eu posso colocar aqui para essa conta dar 0? É justamente o x, ele tem que ser menos 2. Só você pensar em menos 2 aqui, dos dois lados, por exemplo. Na letra B, vamos lá. Então, lembrando aqui, né, não podemos esquecer, x' igual a 0, x duas linhas igual a menos 2, ok? Essas são as nossas soluções da letra A. Na letra B vai dar um pouco mais de trabalho, mas não tem problema, vai ser bem facinho, olha só. Primeiro vamos aplicar o produto notável, quadrado de uma soma, agora eu vou fazer um pouco mais rápido, hein? Quadrado do primeiro é 4x ao quadrado, ok? Quadrado do primeiro. Se não está entendendo, volta na questão número 1, que eu explico isso aqui com mais calma. Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 3, que é 12x. Eu estou aplicando o nosso produto notável com mais rapidez. Mais 3 elevado ao quadrado, que é 9. Menos 9, que é igual a 12x. Olha o que acontece. 9 menos 9, né? A gente pode cancelar isso daqui.
E aqui percebe que você tem um 12x de um lado e um 12x do outro. Isso aqui é uma balança. Se você tira uma coisa de um lado e tira a mesma coisa do outro, mantém-se equilibrada essa balança. Então, se eu tenho 12x e 12x, eu posso cortá-lo, ok? Agora, olha, sobrou para você 4x ao quadrado desse lado, porque todo mundo vazou daqui, que é igual a, quando você tirou esse 12x desse lado aqui, aqui virou zero. Quando você tem uma coisa desse tipo, 4 vezes x ao quadrado igual a zero, por exemplo, o nosso x linha e o nosso x duas linhas só podem ser zero. O único número que você coloca aqui no lugar do x para essa conta dar certo vai ser o zero. Lembrando que uma equação do segundo grau sempre tem duas respostas, mesmo que nesse caso as duas sejam zero. Combinado? E na letra C, então, galera, letra C está na tela, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, aplicando, ó, distributiva para a gente conseguir resolver isso sem errar. Então, olha, x vezes x, x ao quadrado, ok? Depois a gente tem x vezes 4 é mais 4x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes mais 4 vai dar menos 8. Fazendo agora do outro lado, menos 2 vezes x é 2x e 2 vezes 4 é 8, ok? Então, fazendo essas continhas aqui, bem fácil, bem simples, bem tranquilo, tá? Não vai ter muito segredo, não. A gente vai ter, ó, x ao quadrado. Aí aqui, eu estou repetindo x ao quadrado, mas eu vou ter que trabalhar com essa galerinha, olha. Você tem, ó, 2x aqui. E aqui a gente vai fazer menos 2x e menos 8 para esses camaradas saírem daqui. Então, olha, o que vai acontecer é o seguinte, olha. Menos 2x aqui desse lado com menos 2x que eu já obtinha aqui, vai dar menos... Vai dar mais primeiro, né? Mais 4x que já tinha, né? Não pode esquecer disso. Agora, olha, esse mais 4x eu estou só repetindo. Agora, menos 2x com menos 2x, menos 4x, ok? Justamente para a gente, ó, cortar eles, ótimo. E agora eu tenho, ó, menos 2x, já foi, menos 8 com menos 8, menos 16. Lembrando que esses caras aqui, ó, saíram daqui, então eu estou igualando isso a zero. Então, olha, eu tenho x ao quadrado menos 16, que é igual a zero. Isso daqui vai ser x ao quadrado, que é igual a 16. E para finalizar, olha, aqui, ó, lembrando aqui desse caso, eu vou tomar a raiz dos dois lados, porque isso daqui é aquele famoso caso, ax ao quadrado mais c igual a zero, certo? Então, a gente pode resolver dessa forma aqui, isolando o menos 16, que é mais 16 desse lado, e mais 16 desse, vai ficar dessa forma. Aqui, ó, aplicando propriedade radical, raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 16, nesse caso, é mais ou menos 4, porque a gente está trabalhando com equação do segundo grau. X', menos 4. X duas linhas é o nosso 4. Fechou? Valeu, espero que tenham entendido. Agora a gente vai para a nossa terceira questão. Vamos lá. Então, pessoal, questão número 3, que é a do VOF, está na tela aí. Eu vou discutindo com vocês essa questão. Toda equação do segundo grau possui soluções reais. Seguinte, então. Quando a gente trabalha com a equação do segundo grau, ok? A gente vê que, primeiro, né? Como eu disse, ela tem essa forma reduzida, isso aqui a gente já viu, certo? Quando a gente desenvolve, por exemplo, uma equação desse tipo, um exemplo que a gente já fez, esse tipo de equação aqui, ela vai dar como resultado x' igual a 2, x duas linhas igual a menos 2. Por quê? A gente faria assim, ó, x ao quadrado que é igual a 4, e x vai dar, então, raiz aqui, ó, dos dois lados, que vai dar x igual a mais ou menos 2, por exemplo. Esse caso aqui é super simples, a gente já viu várias vezes que as raízes podem ser reais, ou seja, qualquer número que a gente conheça. Raízes, por exemplo, um resultado pode ser
exemplo aqui é um outro caso. Aqui pode dar uma raiz, que no caso, né, se a gente fosse desenvolver ela, daria mais ou menos raiz de 3 e tudo mais. Raiz de 3 é um número real, ou seja, a solução é real, pertence aos números reais. Então, ó, por exemplo, quando eu estou trabalhando com mais ou menos 2, isso daqui pertence ao conjunto dos reais. Assim como mais ou menos raiz de 3 também pertence ao conjunto dos números reais, que é o que a gente já conhece, tudo de número que a gente conhece até hoje, racionais e irracionais. Agora eu vou mostrar um caso para justificar o porquê que essa questão é falsa. Quando eu trabalho com equação de segundo grau, se eu tenho um caso desse aqui, ó, x² mais 4 igual a 0, olha o que vai acontecer. Se eu fosse resolver isso, ficaria assim, ó, x² mais 4, para sair daqui é menos 4 dos dois lados, certo? Então seria x², que é igual a menos 4. Para resolver isso, raiz dos dois lados, isso daqui seria x, que é igual a raiz de menos 4. Raiz de menos 4 é uma coisa que não pertence ao conjunto dos reais. Então, a conclusão que a gente chega é que nem toda equação do segundo grau possui soluções reais, porque pode acontecer isso daqui, ó. Eu estou encontrando uma raiz de número negativo. Raízes de número negativo não fazem sentido no conjunto dos reais, ok? Isso aqui vocês vão aprender lá no terceiro ano em conjunto dos complexos. Então, olha, raiz de menos 4 é um número que a gente não conhece no conjunto dos números reais, então nem toda equação do segundo grau possui soluções reais. Primeira questão é falsa, por isso, assim que a gente poderia justificar. Uma equação do segundo grau pode ter duas raízes iguais? Pode, exatamente em um caso como esse aqui, ó. Cola comigo. Eu tenho 4x², que é igual a 0, igual a gente fez ali na última. Aqui, ó, nesse caso, x' é 0, x² é 0 também. Outros casos também isso vai acontecer, a gente vai ver mais para frente. O zero é a solução de todas as equações do tipo ax² mais bx. Vamos lá. Nesse caso, olha, você tem ax² mais bx igual a 0. A gente pode provar que, sim, o zero vai ser solução para todas as equações desse tipo. Essa afirmação é verdadeira. Por quê? Sempre que a gente tem uma coisa desse tipo, a gente pode fazer aquele esqueminha. Fatorar. Aqui nesse caso vai ser x, que multiplica ax mais b, que é igual a 0. Basicamente, você está colocando x em evidência e multiplicando por coisas que voltem para cá. X vezes ax ao quadrado. X vezes b, bx, ok, tá certo. O que acontece? Para a gente resolver isso, a gente aprendeu. O que está aqui vai ser sempre igual a 0 e o que está aqui dentro também. Sempre esse camarada vai estar sozinho igual a 0. Pode até ter qualquer coisa aqui do lado, mas sempre vai ser x igual a 0. Então, por exemplo, se você tiver qualquer coisa vezes x que é igual a 0, o seu x vai sempre ser 0. Então, resultado, o zero é a solução de todas as equações desse tipo? Sim, o x aqui vai estar sempre igualado a 0, então é verdade. Equação do tipo ax² mais c igual a 0 podem ter duas raízes opostas. Sim, olha o que está falando isso. Se eu tiver, por exemplo, ó, x² menos 9 igual a 0. Isso daqui é uma equação desse tipo. Lembrando que o mais e o menos é relativo. Aqui no caso o meu c é menos 9. Ok? Aqui ó, é como se você tivesse x² mais menos 9, sacou? O seu c é menos 9, mas a sua equação é do tipo ax² mais c igual a 0. Então aqui, ó, você faria daquele esqueminha. Seria x², que é igual a 9. Aí você tomaria a raiz quadrada dos dois lados. Isso daqui daria x igual a mais ou menos 3. O mais e o menos são opostos. Então, olha, o x' é menos 3 e o x² é 3. Ou seja, raízes opostas, que têm sinais diferentes. Combinado, gente? Tá dando para entender aí? Tá tranquilo? Vamos continuar. Para fechar, na equação x² menos 2x menos 15 igual a 0, está falando que as raízes são menos 3 e 7. Quero saber se isso é verdade ou não. Seguinte, então, para a gente saber se isso é verdade, a gente tem algumas formas de fazer.
Aqui, ó, mesmo que não esteja num caso que a gente já sabe como resolver, que é uma equação completa, não tem problema. Você está perguntando as raízes, os valores para x, para que essa equação dê certo, né? Para quando eu substituir esses valores aqui no lugar de x, tem que igualar a zero. Então, a gente vai fazer isso. Eu vou substituir primeiro com o menos 3. Fazendo isso, ó, vai ficar... Vamos só escrever de novo isso aqui, ó. Menos 15 igual a zero. No lugar do x, eu vou colocar justamente o menos 3. Ok? Então, vamos ver se isso daqui vai dar certo. Olha, menos 3 elevado ao quadrado é 9. Menos 2 vezes menos 3 vai dar justamente 6. Então, vai ficar 9 mais 6, menos 15, igual a zero. 9 mais 6 é 15. E 15 menos 15 é zero. Então, isso daqui está correto. Menos 3 deu certo. Agora, vamos ver o 7. Fazer a mesma coisa agora com o nosso número 7. Ó, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Seguinte, no lugar do x agora eu estou colocando o 7. Vamos ver se agora vai dar certo esse negócio. 7 ao quadrado é 49. Menos 2 vezes 7, aqui vai dar menos 14, menos 15. Aqui a gente vai ver na cara que não vai dar certo. 49 menos 14, isso aqui tem que dar zero, né? 49 menos 14 menos 15, isso aqui não vai dar zero. Isso daqui, na verdade, tá dando, deixa eu ver, tá dando 20. Isso aqui tá dando 20. Então, isso daqui não vai ser zero. Isso daqui, ó, se a gente fosse fazer a continha, daria 20. Ou seja, não deu zero. Então, isso daqui tá errado. Quer dizer que o x', o menos 3, na verdade, é raiz, mas o 7 não é raiz. Ok? Valeu, moçada. Essa aí é falsa por isso. A letra A e a letra... na verdade, a primeira e a última afirmação são falsas. Então, fechou. Espero que tenha ficado claro, que todos tenham entendido. Se não entendeu, se eu falei muito rápido e tal, ficou meio esquisito, volta no vídeo, né? A gente tem essa vantagem. Volta no vídeo para entender um pouco melhor. Ok? Valeu. Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, na quarta questão, dê o volume de cada um dos paralelepípedos, sabendo que ambos possuem a mesma capacidade, ou seja, você consegue colocar uma mesma quantidade em cada um deles, eles têm a mesma capacidade. Enfim, vamos lá. Como é que a gente calcularia o volume desses dois camaradas? No volume do cubo A, melhor, do cubo não, né? Desculpa, do paralelepípedo A, a gente tem as seguintes medidas. 4x menos 2, 2x e x, ok? A gente já pode escrever assim dessa forma, porque aqui, gente, a gente está trabalhando com o volume. Então, o volume de paralelepípedo, basta você multiplicar as suas dimensões. É bem fácil, né? Então, olha, para ficar um pouco mais fácil, aqui no volume do A, eu posso fazer aqui, ó, primeiro, lembrando que eles têm a mesma capacidade, então volume de A e volume de B já são iguais, já coloquei aqui pra gente. Vamos então agora pensar primeiro no volume de A, devido às dimensões que está aí no desenho. Olha, primeiro eu posso fazer 2x vezes x. Por quê? Porque, lembrando que multiplicação é associativa, não importa a ordem que você faça, quando você tem 3 ou mais fatores multiplicados. Então, eu posso fazer esses dois aqui primeiro, sem problema. Isso daqui vai dar 2x ao quadrado, lembrando que eu ainda tenho o 4x menos 2 para preocupar. Agora, fazendo aqui a nossa distributiva, bem tranquilo, 2x ao quadrado vezes 4x vai dar 8x ao cubo, menos o quê? 4x ao quadrado. Deixa isso daqui guardadinho. Na verdade, já vou até substituir, ó, no lugar do volume de A, eu já vou colocar 8x ao cubo menos 4x ao quadrado. Já pode colocar aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer o volume de B. No volume de B, a gente tem as seguintes medidas. Eu tenho 4x terços mais 1 terço. Isso vezes 2x vezes ainda o nosso 3x menos 2. Complicado? Sim, é um pouco mais complicado, não vamos negar, só que não vai ser nada demais. Ó, primeiro, vamos tentar pensar nesse camarada aqui. Ó. Tá vendo que você tem terços e terços? Você está somando coisas que têm o mesmo denominador. Isso aqui, ó, você pode reescrever juntando o denominador. Então, isso aqui é a mesma coisa de
denominador 3, e lá em cima é só somar. 4x mais 1 eu não posso sair somando, lembrando disso, eles são diferentes, então é só colocar 4x mais 1 aqui pra gente. Ok? Podemos escrever. E isso daqui a gente já pode juntar se quiser, olha. Eu posso fazer, ó, 2x vezes 3x, isso daqui vai dar 6x ao quadrado, menos 2x vezes menos 2, não, 2x vezes 2, melhor dizendo, vai dar 4x. Combinado? E aí, ó, vai ficar bem tranquilo, bem simples, tá bom, gente? Não tem nada de difícil. O que vocês têm que tomar cuidado é, aqui nesse caso, nenhum deles tem denominador, então aqui é tudo 1, certo? Então aqui ó, você pode considerar que o denominador é 1. Então a gente tem uma multiplicação de duas frações com numeradores aqui, ó, que são essas expressões que a gente vai fazer agora, e denominador 1. Então, ó, primeiro eu vou fazer as expressões. Aqui vai ter que ser distributiva, não vai ter como escapar. É 4x vezes o primeiro, depois 4x vezes o segundo, e a mesma coisa com o número 1. Ok? Então, com bastante calma para não errar. 4x vezes 6x ao quadrado. Número com número. 4 vezes 4 é 24. E x vezes x ao quadrado é x ao cubo. Ok? Então, o primeiro já foi. 4x vezes menos 4x é menos 16. Como você tem x vezes x, x ao quadrado. Então, ó, lembrando que a gente tem aqui, tomar muito cuidado com isso, tá bom? Nós temos aqui letra com letra, né? Então não pode dar mole. Agora, o número 1, o 4x já foi. Agora, 1 vezes x ao quadrado, vezes 6x ao quadrado é 6x ao quadrado. E 1 vezes menos 4x é menos 4x. Ok? Isso tudo sobre, não pode esquecer, 3 vezes 1, 3. Ok? Então, moçada, tranquilo até aí. Aqui a gente já pode fazer essa continha, não pode? Olha, menos 16 mais 6, menos 16x ao quadrado mais 6x ao quadrado. Então, a gente pode reescrever como 24x ao cubo menos, essa continha aqui, ó, menos 16 mais 6 é menos 10x ao quadrado menos 4x. Isso daqui sobre 3. Esse 3 está atrapalhando, não tá? Mas a gente vai mexer com ele daqui a pouco. Vamos lá, vamos voltar aqui agora, ó. Esse camarada vai vir para cá, ó. 24x ao cubo menos 10x ao quadrado menos 4x, tudo isso sobre 3. Agora vamos resolver essa conta, vamos resolver essa equação. Vocês vão ver que vai ficar bem simples. Para a gente eliminar esse 3 que estava atrapalhando, primeiro, ó, lembra desse esqueminha. Multiplica por 3 de um lado e multiplica por 3 do outro lado também. Equação, domina isso. Vamos lá, ó. Fazendo isso, multiplicando por 3 esse camarada, ele vai sair, ele vai sumir. E agora a gente tem que preocupar com o outro lado também, ó. 3 vezes 8x ao cubo, 24x ao cubo. Menos 3 vezes 4x ao quadrado, 12x ao quadrado. Desculpa que eu coloquei o quadrado aqui, ó, é cubo. Opa, beleza. Isso é igual a 24x ao cubo menos 10x ao quadrado menos 4x. Ó, tá ganhando forma a nossa equação. Eita, nós, é o cubo aqui também. Beleza. Agora, para fechar, olha o que está acontecendo. Olha que coisa boa. Esse negócio que estava ao cubo aqui me enchendo o saco, a gente vai conseguir tirar, ó, 24x ao cubo de um lado e do outro. Ambos estão somando, então você pode eliminá-los, tá? Agora, já para finalizar a nossa conta, vamos transportar tudo para o nosso lado esquerdo. Então vai ficar menos 12x ao quadrado. Esse menos 10x vai ser menos 10x ao quadrado, né? Vai ser mais 10x ao quadrado. E o menos 4x é mais 4x. Então, olha, vai vir para cá menos 10x ao quadrado mais 4x, que é igual a 0. Para fechar, menos 2x ao quadrado mais 10x ao quadrado é menos 2x ao quadrado mais 4x, que é igual a 0. Combinado? Agora sim, a gente já está numa parte bem boa da nossa equação, que é só resolver agora. Olha só que beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho menos 2x ao quadrado mais 4x. Eu tenho aqui, ó, um menos 2, ou se você quiser colocar só o 2, mas vamos colocar o menos 2 que fica um pouco mais fácil. Eu vou colocar o menos 2 em evidência, isso mesmo, menos 2x. Menos 2x vezes quanto que dá menos 2x2? X, pensa comigo, ó, se você fizer essa multiplicação, volta para cá.
E menos 2x vezes quanto que dá 4x? Olha, menos 2 vezes quanto que dá 4 positivo? É menos 2, ok? Isso aqui é igual a zero. Daqui a gente chega aqui, ó, x pode ser zero ou x menos 2 é igual a zero. Nesse caso, x vai ser 2. X', x duas linhas. O x pode ser 0 ou pode ser 2. Aí vamos ver qual é dos dois que a gente vai utilizar. Vamos olhar o desenho. Olha para o desenho. Se o x for 0, vai fazer sentido? Tem como um lado ser 0? Por exemplo, olha no nosso paralelepípedo A. Você tem um lado que vale x. O nosso x não pode ser 0, porque senão você não vai ter lado, não vai fazer sentido. Então, nesse caso, o nosso x vai ser o número 2. Combinado? E agora, para fechar a nossa conta, que ele pediu o seguinte: qual que é o volume de A e qual que é o volume de B, ok? Então, ó, vou dar uma pausa aqui para eu já calcular isso daqui mais rápido, né? Porque sabendo o valor de x, a gente vai substituir em cada lado e vai saber o volume. Só que, pensa comigo, né? Na verdade, não precisa de substituir em todos. Como ele falou que tem a mesma capacidade, basta que você substitua em um e você vai conseguir saber qual que é o resultado do outro, ok? Então, ó, então, moçada, fazendo os cálculos, vai dar 48 metros cúbicos. Por exemplo, ó, observando o desenho do A, o lado x vale 2, o lado 2x vale 4, e o lado 4x menos 2 vai valer 6. Pensa um pouco aí para você ver. Então, 2 vezes 4 vezes 6, 48 metros cúbicos. Se a gente for fazer no outro, com certeza tem que dar a mesma coisa. Podem testar aí que vai dar certo. Combinado? Para fechar, a gente vai fazer agora a última questão e morreu. Pessoal, para fechar, questão número 5 na tela. Para pintar os dois lados de um muro, foram necessárias exatamente 5 latas de tinta. Cada lata de tinta cobre 10 metros quadrados de área. E sabendo que a altura do muro corresponde a 1/16 de seu comprimento, qual a altura e o comprimento desse muro? Questão muito boa, não é difícil, né? Mas tem que pensar um pouco, tem que usar um pouco de lógica e raciocínio. Olha só. Então ele queria pintar dois lados de muro, foram necessárias exatamente 5 latas de tinta. Vamos começar com essa informação. Cada lata de tinta cobre 10 metros quadrados de área. Se você está usando 5 latas de tinta, cada lata cobre 10 metros quadrados, então o total de metros quadrados que foi pintado foi 5 vezes 10 metros quadrados. Isso daqui é a mesma coisa de 50 metros quadrados que foi pintado no total, levando em conta os dois lados de um muro. Se os dois lados é 50, ó, esses aqui são os dois lados, então um lado só vai ser exatamente a metade, 25 metros quadrados, tá bom? Toma cuidado com isso. A altura desse muro corresponde a 1/16 de seu comprimento. Eu vou chamar a altura de A, pode ser? E o comprimento é exatamente 1/16. Se eu estou falando que é 1/16 da altura, e a minha altura é A, quer dizer que esse comprimento é a mesma coisa de eu dividir essa altura por 16. É a mesma coisa de eu falar que o comprimento é 1/16 da altura, ok? Aí você tem que pensar o seguinte, olha, você tem um muro. Mesmo que ele tenha dois lados, e aqui eu vou falar que aqui é A e aqui é A dividido por 16, mesmo que esse número ele tenha dois lados, aqui é justamente a gente pensar em um lado só. Porque pensando no lado só e pensando nessa área que esse um lado possui, que é 25 metros quadrados, você consegue utilizar a informação da altura e do comprimento. Por quê? Se você multiplicar a altura pelo comprimento, você vai ter justamente a área, sacou? Então, se a gente fazer A vezes A sobre 16, ou seja, a altura vezes o comprimento, isso daqui tem que resultar na área. A altura vezes comprimento é a área, ou base vezes altura, né? Tanto faz, tá? Então, olha, fazendo essa continha, olha, A vezes A é A ao quadrado sobre 16, que é igual a 25. Equação, não é, moçada? Tá bem tranquilo de fazer isso aqui, ó. Multiplica por 16 dos dois lados, olha o que vai acontecer. O 16 sumiu daqui, aqui está sobrando A ao quadrado, 25 vezes 16, isso daqui está dando exatamente 400. Para fechar, raiz dos dois lados. Olha só, o nosso A vai ser igual a raiz de 400, que é mais ou menos 20 nesse caso. 20 vezes 20, 400.
É uma equação de segundo grau, a gente tem que ter as duas, porém, nesse caso, só a positiva me importa, porque não faz sentido, né, eu trabalhar com uma coisa negativa. Então, a altura é 20, a gente acabou de achar justamente a altura, e o nosso comprimento, o comprimento, vai ser 20 dividido por 16, ok? 20 dividido por 16 é a mesma coisa de, você pode simplificar, olha, você divide aqui por 4 e aqui por 4 também, vai ser 5 quartos, ok? Dividindo, se você quiser, né, saber esse valor em número mesmo, 5 dividido por 4 é justamente 1,25. Então, a altura é 25 metros, o comprimento 1,25. Ok, moçada? Espero que tenham entendido, ok? E valeu, espero que, né, enfim, todos tenham ficado aí, todos, né, tenham compreendido toda a questão, todas as questões que a gente resolveu. Enfim, valeu, até a nossa próxima aula.